Bom, boa noite, amados irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar da mensagem, da parte de Deus, ser um vaso de barro aqui, e pela graça de Deus que eu possa trazer um tesouro aqui da parte dele. Então, meu nome é Júlio, como já mencionado, eu sou seminarista do primeiro ano, estou compartilhando lá a sala e também o quarto com o Max. E há 12 anos atrás, o Senhor me chamou para ser um discípulo dele, me chamou para segui-lo, tomar a cruz e segui-lo. E há 6 anos ele me enviou para a igreja presbiteriana, mais especificamente uma congregação do distrito de Potunduva. Então, eu me sinto muito em casa, nesse ambiente de congregação. Ali eu passei 6 anos ali, naquela congregação eu vi essa questão do chamado se aflorar, e embora eu seja enviado pela igreja de Jaú, a igreja central, que é a igreja mãe dessa congregação, mas eu sou um seminarista da congregação, Foi ali que eu passei os 3 anos necessários e tudo mais. Então, muito agradável estar aqui nesse ambiente, onde você pode ver a todos, embora eu já esqueci o nome da maioria. Mas é muito bom, esse clima de proximidade que a gente tem. Agradeço ao Vitor aí no nome dessa igreja, pela oportunidade. Ele é alguém que tem sido bom caminhar lado a lado, desenvolver uma amizade. E vocês aqui também, estão, embora a gente se conheça pouco menos de 1 ano, mas sei que vocês estão seguros, alguém que ama as Escrituras, é fiel às Escrituras, tem uma conduta que é compatível com isso. Então, que vocês continuem fazendo um trabalho aqui, com muita excelência, e com a colaboração de todos, é claro, os irmãos servindo aqui. Então, resumindo, é isso. E é conhecimento de todos aqui, pelo menos da maioria, que o mês de outubro para nós é considerado o mês da Reforma Protestante, por conta do ato de Martinho Lutero pregar as 95 teses, a disputa a respeito das indulgências na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Esse ato que mudaria toda a história da fé cristã e ecoaria pelos séculos posteriores. Nós somos frutos da Reforma, herdeiros da Reforma Protestante. Então, dia 31 de outubro, nós celebraremos mais um ano por esse fato, onde mudou a fé cristã, foi uma tentativa de colocá-la no eixo novamente. Então, eu sei que no decorrer desse mês, os irmãos estão trabalhando dentro dessa temática, e mais especificamente, aquilo que sintetiza a nossa fé, nesse sentido, sintetiza a fé protestante, que são os 5 solas da Reforma. Então, vocês já meditaram, nos domingos anteriores sobre sola Escritura, sola gratia e solus Christus, somente a Escritura, somente a graça e somente Cristo. E hoje eu dou continuidade nessa série, e no próximo domingo, vamos encerrar aí com maestria e celebrar a Reforma. Então, hoje eu falo sobre o sola fide, o somente a fé, como já foi muito bem enfatizado, Se vocês não quisessem nem pregação aqui, o conteúdo já foi muito bem demonstrado, Na meditação inicial, na leitura da palavra, enfatizou muito isso, nas canções, naquilo que a irmã ministrou aqui, Então a gente poderia muito bem voltar para casa ricos, do conteúdo dentro dessa temática. Mas vou tentar trazer algo que possa acrescentar aqui os irmãos dentro desse assunto. É isso que eu acho que é chamado também como a espinha dorsal da doutrina cristã, ou um pilar que sustenta a maneira como nós professamos a fé, que vai tratar acerca da justificação, justificação da fé. E nossa meditação será na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os irmãos podem abrir. Romanos 1,
capítulo 1. Versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças por esse momento precioso, onde nós podemos nos reunir como igreja, como família da fé. E aqui nós podemos cantar louvores a Ti, proclamar a Tua palavra com liberdade, com o nosso coração muito grato também, Senhor. E nesse momento de meditação na Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa me usar aqui como um mero instrumento, que a Sua mensagem seja infinitamente superior aos mensageiros que pisam aqui nesse púlpito, Pai. Mas que a Tua mensagem seja sempre proclamada com fidelidade, Senhor. Fala aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, que seja um momento para edificação do Teu povo, crescimento. Seja conosco, Pai, no decorrer dessa mensagem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esse é o sola fide, a justificação pela fé, né? Os teólogos chamam de a espinha dorsal, a grande coluna que sustenta a nossa doutrina. Então, muito do que nós trabalharemos aqui, eu preciso fazer menção de que eu consultei o trabalho do reverendo Augusto Nicodemos. Ele fez uma exposição quando ele estava na igreja de Goiânia, né, de toda a carta de Romanos. Então, fui buscar um pouquinho, né, do conteúdo de alguém que é até chamado de doutor, né, doutor Augusto Nicodemos. E então, muito do que a gente medita aqui, eu consultei ele com ele, dei uma olhada também, né, nos comentários de Calvino, e que o Senhor fale no nosso coração, através desse conteúdo. E esses versículos, né, para a gente começar, o Nicodemos ele diz o seguinte, que essa é uma declaração gloriosa do que é a mensagem central do cristianismo, ao mesmo tempo que é o tema da carta. Então, esses dois pequenos versículos, né, são tidos como de um conteúdo muito rico para a fé que nós professamos. E também o conteúdo, né, que a carta de Paulo aos Romanos, né, expressa. Né? A carta de Paulo aos Romanos, ela é muito conhecida por esse conteúdo robusto, teológico. Né? A gente sempre pensa nisso quando fala da carta de Paulo aos Romanos. É uma teologia sistemática, entre aspas, né? Um conteúdo profundamente teológico. E, de fato, nós veremos, né, que essa declaração ela é muito importante e como ela tem ligação com o tema que nós meditaremos, somente a fé. Primeiro vamos então fazer um breve resumo aqui dos versículos anteriores para a gente se situar. Paulo começa saudando os irmãos de Roma, enfatizando que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, aquele que fora prometido pelos profetas, e fala sobre essa obra da graça de Deus que Jesus realiza na vida daqueles que ele o chama, versículo 1, versículo 7. E em seguida nós vemos o desejo de Paulo em visitá-los, né, do versículo 8 ao 15. Paulo planejava ir até Roma, desejava estar com eles para compartilhar o evangelho, abençoar e ser abençoado, né, como ele fala aí nos versículos. E ele pretendia ainda prosseguir com a pregação do evangelho onde quer que Cristo não tinha ainda sido anunciado, né, onde quer que o Senhor o enviasse. E mais à frente, na mesma carta, ele vai afirmar no capítulo 15, né, esse desejo e esse apoio, né, em missões que ele pretendia. E é muito belo notar, nos versículos iniciais, o quanto Paulo demonstra afeto por aqueles irmãos, ainda que ele não os conhecesse. Isso é algo que eu acho muito belo toda vez que eu leio a introdução de Romanos, né? Como eu disse, a gente olha às vezes para Romanos pensando, né, naquele conteúdo teológico robusto, justificação pela fé. Mas eu acho muito belo isso da parte de Paulo, né? O que ele fala sobre irmãos que ele nunca tinha visto, né? Ainda. Ele orava por eles e ele fala
do desejo de estar com esses irmãos, pedindo oportunidade, né? Pedindo ao Senhor por oportunidade de estar com esses irmãos. E ele também disse que ele se sentia devedor e que ele estava pronto a ir a Roma para anunciar o Evangelho. E é dessa maneira, né? A gente nunca se viu, mas certamente oramos uns pelos outros, né? E é uma alegria a gente poder estar aqui hoje junto, né? Pessoalmente, meditando na Palavra de Deus. E esses dois versículos, então, ele sintetiza, né? Um resumo da carta aos Romanos e é também um resumo da mensagem do Evangelho. 2 versículos cheios de conteúdo. Tanto que foi lendo esses 2 versículos que Martinho Lutero, né, entende o caminho da salvação e que dá origem à reforma, que é a maneira como Deus salva o pecador, que é mediante a fé na obra de Jesus. Versículos que têm, então, influenciado, como eu já disse, né, a história da igreja até os nossos dias. E servem de base, né, para a doutrina principal da reforma, como já mencionei, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E veja o que esse texto bíblico, então, nos ensina. Primeira coisa que Paulo nos ensina é sobre essa questão de vergonha do Evangelho, né? Ou melhor dizendo, para não termos vergonha do Evangelho. Então, o primeiro ponto é que a mensagem da salvação, o Evangelho, ele não deve ser motivo de vergonha. Não é motivo de vergonha. E Paulo, né, faz questão de mencionar, né, não me envergonho do Evangelho, de crer em Jesus. E veja, o que os comentaristas falam sobre isso? Paulo tinha sido um perseguidor de cristão, né? Então, todo esse conteúdo que, nesse momento, ele vai discorrer na carta, outrora fora algo desprezível para ele, né? Ou, né? Perdão da palavra, isso era coisa de idiota, né? Paulo olhava para isso, para esse conteúdo, poxa, isso é coisa de idiota, né? Como alguém pode acreditar dessa maneira que um tal de Jesus, né, que foi rejeitado pelos próprios, foi traído por um, foi crucificado, morto, né? Como assim essa pessoa, filho de Deus, que ideia maluca. Então, outrora, essa era a visão de Paulo, né? Ele, na sua autoridade em Jerusalém para caçar cristãos, né, como a gente sabe, ali nas cidades circunvizinhas, interrogar os cristãos, prender uns, torturar outros, e no caso de Estevão, como a gente sabe, né, ser apedrejado até a morte, com o consentimento de Paulo. Mas um dia, Paulo então se depara, né, se encontra com aquele que ele perseguia, e de perseguidor Paulo se torna um adorador desse Jesus, ou como a gente diz também, né, de perseguidor ele se torna perseguido agora, e passa a dedicar a sua vida a pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho que ele havia perseguido. Então veja, quem faz essa declaração é um homem que antes tinha o Evangelho como vergonha, né, para a nação de Israel. Um carpinteiro ser pendurado numa cruz e ser chamado de filho de Deus, isso era um escândalo. Na verdade, ainda é um escândalo para muitos no nosso dia, né? E Paulo, então, cristão, agora um pregador do Evangelho, e ele se sente grato agora, privilegiado por fazer parte dessa obra, muito abençoado, porque Cristo te transmitiu a verdade, né? E ele é constituído, então, um pregador do Evangelho. Paulo então está pronto para anunciar o Evangelho e não há vergonha nenhuma mais em se dizer um discípulo de Cristo, muito menos de pregar o Evangelho de Deus que salva o pecador. Entenda, outro ponto, né? Roma, capital do Império. Então os romanos valorizavam o que? Força, poder, domínio. Era uma nação dominadora da sociedade conhecida na época. E eles haviam imposto seus domínios através de suas legiões de soldados, através de seus exércitos. O poderio militar de Roma fez com que ela dominasse outras nações e subjugasse outras nações, né, impondo todo o seu domínio. Então todas as nações eram tributárias e subservientes a Roma naquela época. Então o romano valorizava
o poder, a força. E aí você imagina, alguém chega, né, e quer falar aos romanos, um povo que valoriza o poder, a força, o império. Paulo chega nessa cidade, né, capital ali do império, para anunciar que Deus veio salvar o mundo através de um carpinteiro que nasceu numa cidadezinha obscura, né, e como eu mencionei, que foi traído e até abandonado pelos próprios. Então veja, como isso, né, essa mensagem é um escândalo ainda nos nossos dias, né? Morrer de uma maneira vergonhosa, né? O símbolo onde os piores torturadores, né, os mais cruéis eram mortos na cruz. Então Paulo vai e diz que esse homem pendurado no madeiro, rejeitado pelo seu povo, ele era Deus salvando o pecador. Então imagine isso ao ouvido de um povo arrogante, os romanos. Mas Paulo não tem vergonha e está disposto a fazer isso. Eu me lembro do início da minha conversão, né? Não sei se temos algum novo convertido aqui, mas no início da conversão, ao mesmo tempo que você fica muito apaixonado, você fica muito bobinho, muito ingênuo, faz um monte de coisas imprudentes, assim, sem muito pé nem cabeça. E eu me lembro quando eu me converti, tinha um amigo, que ele era muito amigo mesmo, né? Muito companheiro. Só que aí quando eu me converti, por isso que eu falo, por ingenuidade, né? Eu imaginei que, bom, a gente, né, tem que romper, né? Cada um para o seu lado agora, né? Ele não aceita a minha fé, então eu estava ainda fazendo pressuposições, né? Então assim, poxa, agora que eu me converti não tem como, ele não vai aceitar isso. Então eu não vou dizer vergonha, né? Bom, no fundo eu acho que vergonha, nesse coração pecaminoso. Então eu tinha vergonha, eu falava, poxa, como que será que vai ser quando ele descobrir que agora eu tô crente, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma banda junto, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu fui punk, né? Eu fui um jovem revoltado que queria mudar a sociedade. Um rebelde com causa, mas com causa errada, né? Tendo o seu fundamento no lugar errado, né? Minha causa não era somente a fé num Deus que salva pecadores, enfim. Então, assim, como um punk, né? O punk ele é muito contra a religião, contra essa ideia de Deus, de líder. E aí, quando eu me converti, eu ficava, poxa, a gente cantava contra isso, a gente tirava sarro de crente, né? E agora, como que eu vou falar para ele? Como que vai ser a reação quando ele souber? Então, sabe, aí de você ver na rua e opa, cumprimentar, nem tocar no assunto, né? Então, veja, que imbecilidade da minha parte, né? Mas o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a mensagem da salvação não é motivo de vergonha, né? Então, não se envergonhe do Evangelho, né? Independente do meio que você estiver, jamais se envergonhe do Evangelho. E o motivo para não ter vergonha do Evangelho, dessa proclamação maravilhosa, vem já na sequência. Por quê? Porque é o poder de Deus. Longe de ser uma fraqueza, o Evangelho é uma manifestação do poder de Deus. Ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo está explicitando, ele está assumindo um fato de que a humanidade está perdida. Né? Porque aquilo que Jesus disse, né? Quem precisa de médico? O doente. Né? Então, quem precisa de salvação? Aquele que está perdido, que está andando no caminho errante. E a afirmação de Paulo, então, pressupõe que toda a humanidade está perdida. Todos, sem exceção, gregos e bárbaros, estão perdidos, cegos e não conhecem a verdade. Estão carecendo da salvação. E eis o desejo de Paulo de ir até eles, proclamar o Evangelho que salva. Os próprios judeus, ou até mesmo os judeus que receberam a revelação de Deus no Antigo Testamento, eles estão perdidos, né, segundo a ótica de Paulo. E ele explicará mais à frente nessa carta. Todos estão perdidos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, toda a raça humana está manchada pelo pecado. E essa declaração, então, pressupõe esse estado em que a humanidade se encontra. E é aqui que a gente percebe a diferença do cristianismo para outras
religiões, né? Muitas religiões vão dizer que não, está tudo bem com o homem, né? O homem não é tão mal assim, ou o homem não é mal, o que corrompe o homem é a sociedade, é o lugar onde ele mora, é isso que o torna mal. Mas não, o homem, ele é bom, ou seja, né? Sabedoria humana, né? Essa crença de que o homem é bom. E também vão pensar que se ele é mal, se ele é bom, mas se ele nasce num ambiente que é mal, o ambiente então o torna mal. Então a gente joga a culpa do homem, né, ser mal na sociedade, né, uma sociedade que corrompe o indivíduo. Jogamos a culpa muitas vezes na cultura. Olha, a cultura é dessa maneira, por isso agimos assim. Na educação, enfim, a gente quer distanciar o indivíduo, né, não quer lidar com a realidade. Olha, você é mal, seus pais lá no jardim pecaram e você herdou esse pecado, né? Você não é tão bom quanto você pensa. Mas a religião moderna, né, tenta apagar essa ideia, porque é muito melhor ouvir, né, que eu sou bom, né, ouvir que eu sou o cara, que eu sou poderoso, né? E que se eu fizer alguns ritos, né, se eu compartilhar correntes, essa pros mais antigos, né? Se eu compartilhar a corrente lá no Facebook, aí Deus age, o extraordinário acontece, né? Mas veja, no cristianismo nós entendemos, né? Nós começamos com uma má notícia, que nós somos pecadores, que nós quebramos a lei de Deus, né? Independente do nosso estado, da nossa idade. É assim que nos encontramos, né? E um Deus que tão poderoso que ele poderia, né, nos punir, nos lançar no inferno de maneira assim categórica. Então é assim que o cristianismo começa a sua mensagem, né, definindo isso. Olha, a humanidade não é tão boa como muitos acreditam, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. E Paulo então traz essa questão, né? Coloca eles nessa realidade. Então é por isso que o cristianismo é diferente de outras religiões. O cristianismo deixa claro essa má notícia. Sua situação é ruim, a coisa está feia, né? Mas em seguida a gente vê o poder da mensagem. E é o segundo ponto que a gente aprende aqui, que o evangelho, essa mensagem de salvação, ela é o poder de Deus. Então nós não nos envergonhamos dessa mensagem, e nós cremos que essa mensagem é o poder de Deus. E ele quer dizer que é o poder de Deus que salva pecadores. Salva pecadores mediante o Evangelho, essa boa notícia, então, de que Deus, no seu grande amor, né, por uma humanidade perdida, envia o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido como um de nós, participante da nossa natureza, e aí, na cruz do Calvário, é tido como nosso representante, né, suportando então a ira de Deus, o castigo que nós merecíamos. Então veja, a má notícia foi muito bem clara, né, pelo apóstolo, mas em seguida ele traz a boa nova de salvação, né, de um Deus que salva pecadores. Então, longe de ser um momento de fraqueza, como os romanos poderiam pensar, né, o Cristo no Calvário, derramando ali sua última gota de sangue, até gritando, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? O Cristo crucificado clamando, ele não seria uma fraqueza, mas a manifestação do poder de Deus naquele momento. Por quê? Porque ali ele estava levando sobre si a nossa iniquidade. E a salvação vem então através desse evangelho, do anúncio dessa mensagem, esse ato salvador de Deus em Cristo. E quando Paulo fala a salvação, a gente precisa entender a salvação no contexto dessa carta. Geralmente a gente pensa em salvação, quando nós lemos, que é somente a salvação da condenação do inferno, né? Mas na verdade o evangelho ele nos salva em diversos sentidos. Nos salva da culpa do pecado, portanto nos coloca em paz com Deus. Nos salva do poder do pecado aqui nesse mundo. Então nós aprendemos a largar os nossos velhos hábitos, né? A passar por cima, né,
do pecado que nos humilhava, da extensão do nosso coração e entender, compreender os desejos mais ímpios que há dentro de nós e andar em retidão, buscar a santidade, amar o próximo, né, perdoar. Então o Evangelho ele nos livra também nesse sentido e também da presença do pecado no sentido de que um dia nós estaremos, né, com o nosso Redentor de maneira excelente e lá não haverá mais, né, nada disso que, né, aprisiona muitas pessoas aqui, muitas vezes nos tira do eixo, né, que é essa questão do pecado. Então, no dia da ressurreição dos mortos, nós participaremos com ele na consumação de todas as coisas, né? Então, a redenção final, né, naquele grande dia, ela será completa e o pecado será definitivamente extinto da história. E é assim, então, que Deus salva pecadores. Não há outra maneira, não há outra forma de salvação dada aos homens a não ser mediante o Evangelho. Deus salva pecadores por meio do Evangelho. Então esse é o segundo ponto. Primeiro, o Evangelho não é motivo de vergonha, não deve ser. E o segundo, o Evangelho é o que traz salvação ao perdido. Terceiro ponto é que a mensagem da salvação, o Evangelho, ele é a manifestação, então, desse poder que há no Evangelho. E veja, quando nós falamos de poder, é semelhante ao que o Max disse aqui acerca da fé, né? Muitas vezes olhamos para a fé como uma questão muito, né, subjetiva, né? Fé é fazer loucuras, né? Fé é apenas uma mentalidade racional sobre determinadas crenças, né? Mas no nosso caso a fé é o fundamento, né, da nossa esperança. E mesma coisa sobre poder. Quando nós falamos de poder, a gente muitas vezes pensa em religião de poder, por exemplo, né? Fazer grandes feitos, trazer vitória às pessoas, né? Derrubar gigantes, derrubar muralhas, fazer grandes conquistas, né? Pensamos em poder assim, muitas vezes, né? E de fato o Evangelho é uma religião de poder, mas não nesse sentido. A maior demonstração de poder, do poder de Deus, não é nos conceder grandes feitos, né? Grandes carros ou motos, né? Para nós ostentarmos pelas avenidas. Nos conceder uma casa própria, um grande emprego com alto salário, um excelente casamento. Amém! Se o Senhor nos provê todos esses meios de maneira lícita. Amém! Que nos abençoe. Mas a gente precisa entender que a grande manifestação de poder da parte de Deus para nós é na salvação. Esse ato que é maraculoso. Veja, da culpa, Deus nos lança, né, para esse estado maravilhoso. E então veja, esse é um ato miraculoso, grandioso, poderoso da parte de Deus. De pecador ele nos tornar filhos dele, ser adotado nessa família, perdoar as nossas iniquidades e nos fazer seus herdeiros no novo céu e na nova terra, onde habitará a justiça. Isso é poder, algo grandioso, né? Inexplicável. Então, ele é poder também, porque transforma as nossas vidas. Então veja, o Evangelho é poder de Deus porque causa isso, né? Quando nós olhamos biografias de pessoas que a gente admira, por exemplo, John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Uau, que livro maravilhoso! Mas antes da conversão, Bunyan era terrível, né? Um grande pecador como cada um aqui. E muitos outros que a gente, quando vai estudar a biografia, poxa, Agostinho, falamos essa semana no seminário, meu Deus, que homem devasso que ele era, né? E Deus transformou em um santo, no caso dele até literal, né? Santo Agostinho. Então veja, né? Olha o poder de Deus manifesto mais do que essas coisas que nós nos apegamos muitas vezes aqui, né? Poder que transforma homens pecadores em santos. Então é poder porque transforma a nossa vida.
Então, quando nós pensarmos em evangelho sendo algo poderoso, a gente deve chegar à conclusão de que nossa religião, questão do evangelho, não é algo simplesmente formal, né? Não é para a gente pensar algo assim, cristianismo só como algo que a gente cumpre determinados atos. 9 da manhã EBD, 19 culto, e vai, né? Passa aí 30 anos fazendo isso, né? Fazendo atos, fazendo coisas, né? E isso faz parte, é óbvio, né? Da vida daquele que nasceu de novo. Mas a gente precisa entender que o cristianismo não consiste só nesses ritos que muitas vezes acabam até caindo no automático, né? A grande luta nossa é para não cair. O cristianismo consiste em você experimentar o poder de Deus. Então veja, não é apenas uma religião formal de realização humana, mas vitalmente uma experiência libertadora que vem através do Evangelho, onde você experimenta o poder de Deus, né? O cristianismo envolve experiência no sentido de que muda nossa vida, os nossos afetos, os nossos desejos. Tem muita gente que pensa que ser cristão é só nascer, né? Como a gente diz no berço evangélico. Poxa, minha família está lá há tantos anos na igreja, eu venho acompanhando, mas nunca experimentou, né? Está ouvindo aí, né? O Max está falando aqui desde janeiro, né, Max? Está falando aqui, ouve, mas não entende nada, só está cumprindo um rito, né? 9 da manhã EBD, 19 horas culto. E ouve o Max, e o Max declara aqui as verdades do evangelho, mas, né, parece estar com os ouvidos tapados. Veja, o evangelho precisa nos mudar, né? O evangelho precisa fazer sentido para nós. E até o momento que a gente não conhece o evangelho, né, por exemplo, nada muda na nossa vida. Então a semelhança é o que acontece com Paulo, né? De perseguidor se torna um adorador, um perseguido. A vida dele é transformada porque ele tem esse encontro com o evangelho e, no caso, com o próprio Senhor. Então veja, o poder de Deus na vida do crente, ele deve ser notável. Também é um ponto para nós pensarmos, né? Porque muda a nossa vida. E o quarto ponto é que essa mensagem de salvação, o evangelho, ela é recebida pela fé, né? E aí nós entramos mais enfaticamente na questão de hoje, né? Que é pela fé. Então veja, não é causa para nos envergonharmos, é poder de Deus ao ponto de mudar nossa vida, os nossos afetos, e é a manifestação desse poder. E tudo isso recebido mediante a fé. E aí a gente entra nesse ponto que deveria ser mais enfatizado aqui na mensagem. E como eu disse, muitas vezes olhamos para a fé de maneira subjetiva, né? Fé, dar um salto no escuro. Fé é fazer algo maluco e acreditar que Deus vai me abençoar, agir imprudentemente, né? Ou só razão, pensar racionalmente e aceitar, né? Mas a gente vai entender que a fé, ela está ligada ao que fundamenta, né? A nossa crença. Não é algo sem sentido e nem algo 100% racional também. Então veja, esse poder do evangelho nos chega mediante a fé, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E diversos versículos das Escrituras enfatiza esse ponto de que é necessário crer. A gente leu aqui, né? Aquele que se achega a Deus é necessário crer, né? Nele. João 3,16, o que fala? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque veja, se nós fôssemos bater aqui, em todas as casas aqui, oi, tudo bem? Somos da igreja, estou fazendo uma pesquisa, você tem fé? Sim, eu tenho fé. E aí vai, passa, casa por casa, né? Oi, você tem fé? Sim, eu tenho fé. Né? Alguém que vai jogar lá na loteria, você tem fé? Claro, estou fazendo uma fezinha aqui. Então veja, às vezes nós olhamos para a fé de maneira totalmente subjetiva, né? E às vezes nós nem compreendemos essa questão da fé. Eu mesmo mencionei que eu fui chamado para Cristo há 12 anos, mas levou um tempo para eu entender essas verdades que hoje eu estou transmitindo a vocês. Porque essa ideia subjetiva que muitas vezes a gente acaba propagando por aí, né?
Então veja, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí um ponto interessante, não é o poder de Deus no sentido de salvar toda a humanidade, os 7 bilhões de indivíduos, né? Não, mas é para salvar aquele que crê. É necessário crer no Senhor Jesus, é necessário crer nesse conteúdo que nós cantamos, que foi lido e que agora está sendo ministrado. Então veja, a fé não é algo subjetivo, né? Todo mundo tem fé, não. É esse tipo de fé, nessa obra gloriosa que Deus realiza através de seu Filho. Ou seja, também não é por mérito, né? Não visa raça, gênero, idade, condição social, moralidade, boas obras, caridade, bondade, mas como Paulo diz, fé em fé. E aí como os comentaristas entendem isso, é que eles dizem que é fé do começo ao fim, né? De fé em fé, ou seja, é fé do começo ao fim. O que a gente leu, o Max leu no começo, não sei se você chama ele de Max ou de Victor, que o Max leu no começo, estava retratando ali, como ele disse, o período ali dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Antigo Testamento, e está falando dessa questão da necessidade da fé, né? E então, é fé do começo ao fim, é mediante a fé que a salvação, então, se achega a nós, nos alcança. E é por isso que essa fé pode ser estendida tanto a judeus como a gregos, que Paulo enfatiza, né? Tanto a crianças como a adultos, a homens e a mulheres. Por quê? É pela graça de Deus, né, que nós cremos. A irmã também enfatizou aqui. Essa fé é fruto do Senhor, né? Então, independe, né? Por isso que nós sabemos que é de toda tribo, língua e nação. O Senhor alcança com essa fé, alcança com sua graça e transmite essa fé a nós. E Paulo diz, primeiro judeu, versículo 16, porque ao judeu foi anunciado primeiramente esse evangelho na antiga aliança, né? Sob forma de símbolos, de tipos, de figuras. Mas eles foram os primeiros que ouviram, só que eles, né, rejeitaram alguns. E depois ao mundo todo esse evangelho é anunciado. Então por isso a todo aquele que crê, né, indivíduo de toda tribo, língua e nação. E o crer aqui não é somente acreditar, né, de que Paulo e os demais apóstolos disseram, né? O crer é acreditar no que eles disseram. A verdade de Cristo, né, a respeito de Cristo. Fé não é simplesmente também um assentimento intelectual. Então, eu entendo o que Paulo diz, ok, agora eu tenho fé. Fé não é simplesmente nesses termos, dizendo, olha, isso é verdade, Jesus é Filho de Deus, ok, eu assino aqui a isso. Por quê? Aquele velho clichê que a gente vive falando. O que a gente fala acerca do diabo? Né? A W. Tozer, por exemplo, tem a frase que ele fala, o diabo é o melhor teólogo que existe, mas ele continua sendo o diabo, né? E o nosso chavão muitas vezes poxa, você crê, mas até o diabo crê, né? E de fato, isso é uma realidade, né? Ele acredita, né? Talvez no sentido teológico, como Tozer diz, de fato, né? Muito melhor que a gente. Obrigado, irmão. Então veja, ele crê nessa verdade, só que você precisa ter mais fé do que o diabo para ser salvo. E você precisa receber, se apropriar disso, né? Você precisa se render a Jesus, colocar a sua confiança nele, né? Colocar a sua confiança de maneira completa nele e na obra que ele realizou no Calvário. É dizer a Deus isso que Paulo está ensinando aqui, ó. Senhor, eu sou um pecador perdido, Senhor. Você poderia me mandar para o inferno porque você é um Deus justo. Eu mereço, por causa dos meus pecados, o inferno. Não há expectativas em mim. Mas me aceite, Senhor, como um pecador. Isso é fé. Isso é ter fé. É você abraçar o Evangelho de todo o coração. Com sua mente, sim, né? Entendendo e concordando com o Evangelho. Verdade. Mas com todo o seu coração também. As duas coisas unidas. E é se envolver nisso. Render-se a Jesus e dizer, Senhor, eu estou disposto a viver para ti. E Paulo termina o versículo 17 explicando em que sentido
esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele explica um pouco mais esse tema, né, central da sua carta. Porque é o poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, versículo 17. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja, é o poder de Deus, porque é no Evangelho, e porque é no Evangelho que Deus revela então a sua justiça, como em nenhum outro lugar. Vamos entender melhorzinho isso. Justiça de Deus aqui não é somente a qualidade de Deus, né, de que Deus é justo. Nós sabemos, Deus é justo. Uma pessoa justa é aquela que trata todos de acordo com o mérito. Um juiz é justo quando ele condena o culpado e absolve o inocente. Então, uma pessoa justa é aquela que trata as outras de acordo com o merecimento dela. Fez o bem, está aqui o bem. Fez o mal, está aqui o mal. E Deus é justo, Ele não faz acepção de pessoas. E se ele encontra o culpado, Ele vai condenar esse culpado. E se Ele vê o inocente, Ele vai absolver o inocente. Então, Deus é justo, isso fica claro para nós. Só que a pergunta que vem, e a grande questão, né, da justificação pela fé, não havendo um único justo na raça humana, então, que já foi colocado aqui, né, quem pode se salvar? Ou então, colocando de outra maneira, como que um Deus justo, né, pode salvar pecadores? Então, ele sendo ele tão justo, como que ele salva pecadores? Seria a mesma coisa de um juiz diante de um condenado, uma pessoa acusada, claramente réu, né, chegar e, tá tudo bem, toma sua documentação aqui, pode ir para casa, você está livre, né? Isso seria injusto. Nós ficaríamos, e nós ficamos muitas vezes quando nós vemos notícias aí absurdas, né? Na minha cidade, por exemplo, nas páginas de notícias sempre estão noticiando, aconteceu furto em tal lugar, invadiram tal loja, aconteceu não sei o quê. E o que revolta o pessoal? Que põe a notícia, né, e fala, invadiu a loja, levou objetos, foi ao DP, foi ouvido e liberado. Isso revolta muito, e eu imagino que em Porto Ferreira não seja diferente, né? E como que Deus pode, então, salvar pessoas nessa mesma condição? Como? Né? Se nós ficamos revoltados diante disso. Que o nosso pensamento seria o quê? Não, Deus não precisa salvar ninguém, então está todo mundo condenado. E aí a resposta ela está exatamente no Evangelho. No Evangelho é revelado como que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador, né? Justificar o pecado. Um Deus que ele tinha que castigar o pecador, né? É porque Jesus, ele leva então a nossa culpa, ele sofre a dor que nós merecíamos. Veja, Deus então em Cristo, ele toma, né, a justiça que deveria ser executada em nós, mas lá em Cristo, aquele que é perfeito e sem pecado, né, Deus toma então a justiça perfeita de Cristo e coloca sobre o pecador. E Deus pega as iniquidades desse pecador e coloca no seu Filho, totalmente justo e santo. Então, na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa e eu recebo a sua justiça. É assim que o Deus justo justifica pecadores. E ele continua sendo justo. O pecado foi castigado em Cristo. Só que agora ele transfere os méritos de Cristo para o pecador, de forma que agora ele pode receber o pecador e olhar para o pecador em Cristo, não tendo mais condenação. Veja, por isso que é loucura, explode o nosso intelecto. Até quando o Marx me falou do tema, eu pensei, poxa, é um dos temas mais difíceis aí dos 5 solas, né? Porque envolve essa questão, como assim? Né? O Jerry Bridges, ele ilustra de maneira interessante, né? Ele fala que muitas vezes é ilustrado assim, que ele fala que seria uma troca bendita, é o que Deus realiza. Então veja, nós pecadores com as nossas vestes todas estouradas, sujas, manchadas, ou melhor dizendo, como Lázaro lá no túmulo, né? Já estava até cheirando mal. Nós pecadores nessa condição. Cristo, com suas
as vestes perfeitas, né? Brancas, alvo, né? Mais do que a neve, como nós cantamos. E aí o Senhor então faz essa troca maravilhosa, né? Ele tira as nossas vestes de morte, de escuridão, coloca no seu Filho, e ele pega essa veste maravilhosa, né, do seu Filho Jesus e coloca no pecador. Então assim, Deus olha agora para o pecador e vê o seu Filho. Então veja, é isso o que acontece no Calvário, né? Nesse sentido, ele leva os nossos pecados. Então nossa culpa é imputada a ele, né? E a justiça dele a nós. Então veja, é assim que o Deus justo justifica pecadores. E ele continua sendo justo. Porque veja, o pecado foi castigado. E agora ele transfere então os méritos de Cristo para o pecador. De forma que agora ele pode receber o pecador. E em Cristo não há mais condenação. Que é o que nós lemos mais adiante, Paulo dizendo: pois não há mais condenação alguma para aquele que está em Cristo Jesus. E não há condenação porque Cristo levou toda ela e Deus nos atribui justiça. E é no Evangelho que isso se revela, em nenhum outro lugar. É no Evangelho que Deus revela o modo de que o pecador é justificado. E Paulo termina citando uma passagem lá do Antigo Testamento, no versículo 17, como está escrito: por fé, ou seja, aquele que pela fé é justo, viverá. Aquele que pela fé foi tornado justo, viverá eternamente. Será salvo da morte eterna e da condenação. Ele está citando Habacuque 2,4. Então entende, essa questão da fé, que não é subjetiva. E por que é somente pela fé? Porque nós nos curvamos ao senhorio de Cristo. Então veja, como eu disse, se você bate em alguma porta aí dos vizinhos, né? Você tem fé? Eu tenho fé. Mas você compreende a fé dessa maneira, que um Deus santo coloca a sua culpa, né, no Filho dele e transfere a justiça perfeita dele em você, e aí agora você pode chegar a ele? É dessa maneira que você crê? Né? Será que é assim? Todas as pessoas que... Lembra daquela moda da camiseta fé? Será que todas as pessoas que andavam com aquela camiseta tinham essa compreensão? Né? Eu tenho fé porque eu deposito minha confiança na obra maravilhosa do Filho de Deus no madeiro. Será que é dessa maneira? Será que até o designer que fez essa arte, será que ele tinha essa compreensão? Né? Ou fé era algo totalmente subjetivo? Então é assim, irmãos, é desse modo que é pela fé somente. Nós depositamos toda a nossa esperança nesse Cristo maravilhoso, nesse Deus gracioso que justifica, então, pecadores como cada um de nós, mediante esse feito, né? Mediante o derramar do sangue precioso de Cristo no madeiro. Então, dessa maneira que é somente pela fé, é nisso que nós lançamos a nossa confiança. E para encerrar, resumindo, para nós, e como eu disse, levei tempo para compreender, então caso você ainda não compreenda, você se sente atemorizado pelo peso do pecado, né? Temendo a morte como os muitos, porque não tem esse tipo de fé, né? Temendo o juízo de Deus. Você acabou de ouvir aqui, né? Ainda que de maneira imperfeita, entender como Deus pode justificar você mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você pode crer em Jesus e experimentar esse poder que te transforma e que te muda, né? Então não vá embora sem ter essa compreensão. E aqui nós vimos o poder de Deus. Então para nós também é necessário que isso seja notável, né? Que nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida. E por último, essa questão da fé, né? Depositar a fé, acreditar em que tudo isso é real. Então veja, não vá para casa com a compreensão de uma fé subjetiva, vazia, né? Mas não, a minha fé, eu sou justificado somente pela fé, porque eu me debruço aos pés da cruz de Cristo e creio que aquilo foi suficiente, que é somente pela fé, porque é somente em Cristo, e que é
algo fruto da graça de Deus, né? Essa fé que nos é colocada, parte dele. Amém, irmãos? Então que assim seja, né? Para nós, de fato, nos debruçar ao Senhor, nos render a Ele, confiando nesse feito maravilhoso. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, e nós te louvamos pela obra maravilhosa, perfeita, realizada na cruz do Calvário, Senhor. Nós te louvamos porque a fé nessa obra é fruto do Senhor, é fruto de um Deus gracioso, que através do poder do Evangelho nos coloca essa fé. Nós sabemos que por nós mesmos e pelos nossos méritos nós estaríamos condenados. Mas o Senhor, sendo um Deus gracioso, justo, realizou tal obra inexplicável, punindo seu Filho em favor de nós. Nós é quem merecíamos a ira, Pai. Senhor, então que a sua fé seja muito clara para nós, esse tipo de fé. Que a nossa vida seja fundamentada nesse tipo de fé do Cristo vitorioso, como nós cantamos aqui. Que foi morto no madeiro, que foi sepultado, mas que foi ressuscitado, né, que venceu a morte e que nos dá hoje novidade de vida, Senhor. Que assim esteja todos os nossos dias, até o Senhor nos chamar, ou até o Senhor vir nos buscar, que nossa fé esteja firmemente fundamentada somente em Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.